Continuando então o pensamento sobre evolução, vamos falar agora do processo chamado de especiação. Especiação é a base do processo da evolução. Por quê? Porque evoluir é formar novas espécies. E a especiação nada mais é do que isso. A especiação é o processo onde novas espécies serão formadas. Então, se a gente pensar em evolução, o evolucionismo pensa que todo ser vivo sempre evolui. Se o ser vivo sempre evolui, eu posso te garantir que novas espécies serão formadas. Inicialmente, a evolução pode ser uma geradora de variabilidade, ou então a evolução pode ser uma geradora de raças dentro de uma mesma espécie, mas em algum momento novas espécies serão formadas. Então, essa é a base da evolução, é a especiação. Como é que ela acontece? Deixa eu te dar um exemplo claro para você entender. Imagina que eu tenho indivíduos de uma população A qualquer. Então, são todos da mesma espécie, um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente. Por algum motivo, esses caras são separados. Ou seja, parte da população A fica numa região à direita e parte da população A fica na região à esquerda. Por algum motivo que a gente não sabe qual é, as duas populações sofreram um isolamento, uma separação. Agora eu tenho indivíduos A à esquerda de vocês e indivíduos A à direita de vocês. Beleza? Assim está separada a população em dois grupos. Só que mesmo com o isolamento, esses caras ainda são da mesma espécie. Se por qualquer motivo o isolamento acabasse e um macho daqui encontrasse uma fêmea daqui, eles poderiam cruzar e gerar descendentes férteis. Vamos lembrar que o conceito de espécie, o conceito mais aceito ainda hoje pelo vestibular, a biologia tem um leque enorme de conceitos de espécie. Mas o mais aceito ainda hoje pelo vestibular é que espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes na morfologia, na genética e na fisiologia, que quando estão na natureza podem cruzar entre si e ter filhotes férteis. Então, se esse macho e essa fêmea se encontram e têm um filho fértil, é porque eles ainda são da mesma espécie. Eu falei esse macho e essa fêmea, mas não é um indivíduo só não, tá? Digamos que nós tivéssemos X indivíduos aqui, X sobre 2 veio para o lado, X sobre 2 veio para o outro. Houve isolamento que separou a população praticamente no meio. Beleza? Como houve isolamento e a população está separada uma da outra, cada um desses grupos de indivíduos aqui começam a sofrer diferentes influências do ambiente. Quando o ambiente influencia sobre uma população de seres vivos, nós dizemos que está havendo a ação da famosa seleção natural. A seleção natural está atuando sobre os indivíduos que estão à esquerda de vocês e a seleção natural está atuando sobre os indivíduos que estão à direita de vocês. Ou seja, as seleções naturais vão atuar sobre os indivíduos da esquerda e sobre os indivíduos da direita de forma diferente. Mas já isso não faz sentido. Como é que pode ter duas seleções naturais diferentes se os caras vieram do mesmo lugar? Olha, os indivíduos vieram do mesmo lugar, mas os ambientes onde eles estão são diferentes. Se você imaginar a sua casa ela tem vários cômodos, e um cômodo é diferente do outro. Tem um cômodo onde bate mais sol, outro onde bate menos, um que deve ser mais quente ou mais frio do que o outro. Então, mesmo sendo a sua casa, o mesmo local casa, cada cômodo tem suas determinadas características. Esse meu cômodo aqui é um cômodo que era um quarto de hóspedes e a gente fez para virar um estúdio para gravar as aulas. Então, a intenção, quer dizer, a gente transformou de acordo com a nossa necessidade. Cada um é diferente. Tem o quarto de dormir, tem a sala, tem a cozinha, tem o banheiro, tem os cômodos diferentes. Então, cada lugar não é exatamente igual ao outro. E quando você separa a população em duas, a região da esquerda e da direita acabam tendo algumas características diferentes. E por ter essas características diferentes, as seleções naturais que vão atuar sobre os seres serão diferentes. Como as seleções são diferentes, vão acabar escolhendo seres mais aptos, diferentes, para cada ambiente. Então, por exemplo, a galera de A da esquerda acaba sendo selecionada e os indivíduos A' ficam presentes no meio. A galera de A que ficou à direita acaba sendo selecionada e indivíduos A, duas linhas, acaba presente ali no meio. Notem que eu ainda mantive a letra A. Para quê?
para mostrar para vocês que esses caras passam a ter algumas diferenças até genéticas, porém, ainda não tem um distanciamento reprodutivo ao ponto de eu dizer que são duas espécies diferentes. Então, são seres da mesma espécie, com características genéticas diferenciadas, mas que ainda têm capacidade reprodutiva. Sabe o que eles formaram? Por ação da seleção natural, duas raças diferentes. Eu posso te afirmar que aqui houve um processo conhecido como raciação. Formação de duas raças graças à ação da seleção natural. Lembrem que quando você tem raças diferentes, se elas se encontrarem, elas podem cruzar e ter filhotes férteis, desde que elas sejam da mesma espécie e tenham uma compatibilidade reprodutiva. Você conhece raças diferentes de cachorro que cruzam entre si e têm filhotes férteis. Eu tenho um Shih Tzu, lindo, maravilhoso, que é o cruzamento de um Lhasa com um piquinês. Duas raças diferentes de cachorro, gerando uma terceira raça fértil e pronto para reproduzir também. Tá legal? Galera, mas se essas espécies continuarem isoladas, se essas raças continuarem isoladas, indivíduos da raça A' e A2' continuarem isolados entre si, a seleção natural vai continuar atuando sobre eles. A seleção natural vai atuar contra o cara A' e contra o A2' também, selecionando os mais aptos a sobreviverem no ambiente onde eles estão. O que vai acabar acontecendo? Se raças diferentes vão sofrendo seleção natural e gerando indivíduos com características genéticas diferentes, chega uma hora que formaremos duas novas espécies. O indivíduo B e o indivíduo C já são seres que não serão mais compatíveis reprodutivamente, provando que houve uma especiação. Então, se um macho B encontrar com uma fêmea C ou vice-versa na natureza, cruzarem para ter filhos, ou não têm filhos, ou os filhos são inférteis, mostrando que B e C são espécies novas que vieram de uma mesma espécie anterior. Esse é o processo da especiação, que começa com o isolamento. E tem um detalhe muito importante. Para a especiação acontecer, é fundamental que haja uma interrupção no fluxo gênico. Já, como assim? Me explica isso. Se esses indivíduos continuassem se cruzando, tendo filhos entre si, você nunca separaria as duas espécies novas. Se essas raças tivessem capacidade de continuar cruzando entre si, elas formariam a espécie, a raça original. Você não teria novas raças aqui. Para você ter uma formação de novas raças ou novas espécies, é fundamental que haja um isolamento que impeça a reprodução deles, que acabe interrompendo o fluxo gênico. Quando tem o fluxo gênico, eles se reproduzem e novas espécies não serão formadas, a não ser que haja um processo que eu vou explicar aqui do lado. Se não, o isolamento é fundamental para a formação de duas espécies diferentes a partir da original. Ué, já você falou que pode a espécie formar uma nova sem o isolamento direto? Pode, desde que a espécie evolua inteira junta, formando uma nova espécie. Ué, existe como isso acontecer? Uma espécie única, presente no ambiente, evoluir e formar uma nova espécie? Tem. Isso está acontecendo agora com os seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma única espécie, uma única raça. Nós somos os únicos Homo sapiens que existimos na Terra. Somos a única raça Homo sapiens sapiens que existe na Terra. E nós estamos passando por um processo de evolução. As doenças que estão aí, o Covid que vocês tanto ouvem falar, é uma prova da evolução acontecendo. Está selecionando seres vivos. E a espécie evolui inteira junta, formando uma nova. Quando uma espécie evolui toda junta, formando uma nova, nós temos um mecanismo chamado de anagênese. É um mecanismo de especiação, onde uma espécie original, que eu vou chamar de A aqui, sem isolamento, ao longo de um tempo, que eu não sei te dizer qual é, esse tempo é variante, ao longo de um tempo, evolui, formando inteira uma nova espécie. Não teve separação, tá todo mundo evoluindo junto. É igual a gente, ser humano. Se você se apaixonar por uma pessoa de um outro continente, você pode pegar um avião e ir para o continente, casar com ela, ter filhos, etc. Então não existe distanciamento que isole a gente de verdade. Sem isolamento,
Se a espécie for evoluir, ela evolui toda junta por inteiro. O outro mecanismo de evolução é a cladogênese, que tem mais a ver com esse aqui, ó. Na cladogênese você tem separações. Como assim? Você tem uma espécie original, a espécie A, que com o passar do tempo acaba gerando novos grupos porque houve isolamento. Aí, por exemplo, na espécie A, essa linha evolutiva aqui ao longo do tempo originou uma espécie C. Só para não ser igual ao nome, tá? Podia ser B também. A espécie A gerou um outro grupo de espécies, evolutivamente falando, mas que tiveram um outro processo de isolamento. E aí acabaram formando as espécies D e as espécies E. Então, quando você tem uma especiação, onde isolamentos ou processos separam a população, formando grupos novos ao longo do tempo, você tem uma cladogênese. Quando a espécie inteira evolui junta, formando uma nova, o mecanismo se chama anagênese. A cladogênese é famosa quando a gente estuda seres vivos, porque muitos de vocês podem ter estudado já cladogramas, que são figuras, são esquemas que mostram a evolução dos grupos. Por exemplo, os répteis, as aves e os mamíferos, em alguma hora da evolução, tiveram um ancestral em comum. Esse ancestral que originou os mamíferos, originou os répteis também. E aí aqui, ó, no grupo dos répteis, houve uma outra evolução originando o grupo das aves. Esse resumo pequenininho aqui chama-se cladograma. O cladograma representa a cladogênese que houve entre répteis, aves e mamíferos, por exemplo. Tá legal? Então, essa é a parte inicial da especiação para vocês. Os mecanismos são esses, né? E os tipos? Existem tipos diferentes de especiação? Existem. Deixa eu te mostrar os tipos diferentes de especiação que os seres vivos podem ser expostos, né? Ao qual os seres vivos podem ser expostos. Olha só. Nós temos dois tipos principais. Tem outros variantes, mas os principais são esses, ó. Primeiro tipo de especiação. Especiação alopátrica. Quando ocorre uma especiação alopátrica, a população sofre um isolamento geográfico. Então, a especiação alopátrica se caracteriza por ser com isolamento geográfico. O exemplo que eu vou te dar já foi questão da UERJ. Não sou professor de geografia, não sei desenhar mapa. Tenham boa vontade comigo, por favor. Desculpem. Quando as Américas se formaram, as Américas não eram um continente único como é hoje, a América do Norte, Central e do Sul. Na verdade, a América do Sul e a América do Norte, elas vieram de partes diferentes daquele grande continente único que nós tínhamos, chamado de Pangeia. Quando existia Pangeia, a América do Sul era ligada à África. A América do Norte era ligada à Europa e à Ásia, ao norte da Europa e ao norte da Ásia. Era a Euroásia com a América do Norte. Ao separar Gondwana e Laurásia, e depois de uma nova separação, as Américas quase que se alinharam. Não sei desenhar mapa, não fiquem zangados. Aqui está a América do Norte, aqui está a América do Sul. Então as Américas se alinham, mas falta alguém no meio, né? Esse alguém que falta é a América Central. Com a colocação da América do Norte e do Sul como estão, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico teriam uma grande zona de ligação entre eles. Um peixinho que vivesse aqui no Pacífico poderia tranquilamente dar o rolezinho dele lá pelo Atlântico e passear sem nenhum problema. Nessa região da América do Norte, existe uma falha tectônica muito importante, a falha de Santo André, que com esses movimentos tectônicos acabou gerando, e o decréscimo do nível do mar, acabou gerando ou fazendo surgir a chamada América Central, o Istmo do Panamá. Uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul, que acabou isolando os dois oceanos. E se isolou os dois oceanos, também isolou os peixinhos, né? O peixinho vermelho que ficou no Pacífico não teria mais como chegar ao Atlântico. Não dá para dar a volta, né, gente? Aqui é Círculo Polar Ártico,
Círculo polar antártico. Estamos falando de uma zona tropical aqui para os peixinhos, não tinha como. Então eles ficaram isolados mesmo, houve isolamento geográfico entre eles. Só que, como os oceanos são diferentes entre si, temperatura da água é diferente, salinidade diferente, o peixinho do Atlântico acabou evoluindo e originando o peixinho verde. O peixinho do Pacífico acabou evoluindo e gerando o peixinho roxo. E aí duas novas espécies formadas, uma no Pacífico, outra no Atlântico. O ser humano criou uma nova ligação entre Pacífico e Atlântico, chamada de Canal do Panamá. E pelo Canal do Panamá, agora o peixinho verde do Atlântico podia ir até o Pacífico e vice-versa. Aí, uma fêmea roxinha, super fofa, acabou encontrando com o macho verdinho e os dois cruzaram. Bem, se eles foram isolados durante tanto tempo e houve especiação, se eles cruzarem entre si, duas coisas têm que acontecer. Ou nascer um filhotinho dos dois estéril, um filhotinho dos dois estéril, que não consegue ter filho, provando que eles são de espécies diferentes, ou então, no cruzamento dos dois, o filhotinho deles não chegaria nem a nascer. Morto. Mostrando que eles são incompatíveis reprodutivamente e que já são novas espécies. Então, a separação geográfica dos dois acabou gerando novas espécies, um processo de especiação. Como teve isolamento geográfico, a especiação é chamada de alopátrica. O segundo tipo que comumente aparece em prova para vocês é uma especiação que ocorre sem isolamento geográfico. As espécies acabam sendo formadas, acabam especiando com todo mundo junto. Aí a especiação é chamada de especiação simpátrica. Todo mundo junto. Mas como é possível? Assim, ó. Eu tenho um ecossistema qualquer. E nesse ecossistema, vários indivíduos xizinhos vermelhos vivem lá sem menor problema. Então aqui eu tenho machos e fêmeas que vivem no mesmo ambiente, cruzando entre si, sem problema nenhum. Só que com o passar do tempo, novas características fenotípicas aparecem. Na verdade, primeiro genotípicas, né? Ocorrem mutações, altera o material genético, a variabilidade começa a aparecer nesses caras, e o que começa a acontecer é que mesmo juntos, mesmo no mesmo local, os seres não começam mais a cruzar de forma aleatória. Como assim? Alguns X machos cruzam com algumas fêmeas. Outros X machos com outras fêmeas. Começa, mesmo eles estando juntos, um outro tipo de isolamento. Na especiação simpátrica, o isolamento que ocorre é chamado de isolamento reprodutivo. Ou seja, machos de um tipo cruzam com fêmeas do mesmo tipo, machos de outro tipo cruzam com fêmeas de outro tipo. Ué, como assim, Rangel? Se é macho e fêmea da mesma espécie, como é que vai escolher? Gente, na natureza que mais tem escolha. Quando você olha na natureza, geralmente, o macho é mais bonito, é mais colorido, é mais enfeitado do que a fêmea. Vê o pavão com aquela cauda grandona e a pavoa toda cinza. O pavão tem aquela cauda bonitona para atrair a fêmea. É uma forma de atrair para acasalamento. Quem tem a juba é o leão. O leão chama a fêmea para acasalamento. Ou seja, você tem no macho uma conquista em relação à fêmea. Essa conquista que o macho faz em relação à fêmea é exatamente a base desse isolamento. Como assim? Imagina vocês, por exemplo, passarinhos. Tem pássaros de espécies onde as fêmeas preferem o ninho mais próximo ao galho central ou mais da pontinha. Aquelas fêmeas que preferem o ninho mais próximo ao galho central cruzam com os machos que fazem o ninho lá. Aquelas que preferem o ninho mais afastado cruzam com o macho que faz o ninho ali. Um isolamento reprodutivo. Tem espécies que para o macho cruzar com a fêmea, existe a chamada corte. O macho corteja a fêmea para atrair ela, para interessar ela em relação à reprodução. Tem macho que dança como o escorpião bate garrinha para a fêmea e dança com ela para convencê-la a acasalar.
Tem aqueles que cantam, tem o coachar dos sapos, que pode ser mais grave ou mais agudo, fazendo as fêmeas preferirem um tipo de coachar ou outro. Isso tudo é isolamento reprodutivo. Os exemplos que eu estou te dando são chamados de isolamento reprodutivo pré-zigóticos. São isolamentos que ocorrem antes do cruzamento acontecer. Os seres não chegam nem a cruzar. Por exemplo, se eu coacho grave, fêmeas que gostam de um coachar agudo não cruzam comigo. Só fêmeas que gostam de coachar grave também. Daí isolamento pré-zigótico, se eles nem cruzaram ainda. Existem isolamentos onde macho e fêmeas podem cruzar, só que mesmo com cruzamento, eles não vão gerar filhos férteis. Os filhos vão ser inviáveis por algum motivo. E aí, gente, quando houver esse tipo de processo, o que vai acontecer? Aqueles machos que cruzam com fêmeas de um tipo vão gerar seus filhotes. Os machos que cruzam com fêmeas de outro tipo geram seus filhotes. Então eu passo a ter uma espécie roxinha e uma espécie laranja, onde no início todo mundo era vermelho. Por conta de uma preferência reprodutiva, de um comportamento diferenciado na reprodução, você tem o isolamento reprodutivo que faz com que novas espécies sejam formadas. Mas, Angel, que tipos de isolamentos reprodutivos é esse que você está falando? Pré-zigóticos, pós-zigóticos? Deixa eu te dar exemplo. Nós falamos um pouquinho antes aqui que duas raças da mesma espécie podem cruzar e ter filhos férteis, certo? Então o macho e a fêmea podem cruzar e ter filhos férteis sendo de raças diferentes. Imagina cachorro. Tem uma raça de cachorro chamada de dog alemão, que o cachorro em pé é mais alto que eu. Você sabe que eu meço 1,90, né? O dog alemão pode chegar a 2 metros em pé se ele ficar sobre duas patas. Imagina o dog alemão macho cruzando com uma maltês, com uma Yorkshire, com uma cachorrinha de raça pequenininha. Gente, o pênis do dog alemão é maior que a fêmea inteira. Então, se ele tentar introduzir o pênis nela, não vai caber. Ou então vai machucá-la. Ou então, mesmo que tenha coito, quando o embrião se desenvolver dentro dela, os filhotes vão acabar destruindo com ela. Esse é o isolamento pré-zigótico, a incompatibilidade dos órgãos sexuais. É o isolamento chamado de isolamento mecânico. Os caras não conseguem ter compatibilidade nas genitálias. Isolamento mecânico. Ou tem a ver com a corte. Então, quer dizer, o macho quer chegar na fêmea, ele tem que cortejá-la, convencê-la a cruzar com ele. Se ela gosta de uma corte e não de outra, ela cruza com machos que fazem uma corte. Outras cruzam com machos que fazem outra corte. E isso acaba isolando a espécie também. É o isolamento que nós chamamos de isolamento comportamental. Também é chamado de isolamento etológico. Etologia, comportamento animal. Tem o isolamento sazonal. Fêmeas que ficam aptas sexualmente em uma época do ano e fêmeas que ficam aptas em outra época do ano. Então tem fêmea que fica apta em abril, tem fêmea que fica apta em novembro. Então você acaba tendo cruzamentos diferentes e com o tempo você acaba gerando espécies diferentes. Esse isolamento é chamado de isolamento sazonal. Existe ainda o isolamento ecológico com C, quando as espécies diferentes acabam vivendo em habitats diferentes. O leão pode cruzar com o tigre, o liger ou Tayon. Esse cruzamento entre os dois não é viável na natureza, porque o leão vive na savana e o tigre vive na floresta. Como os habitats são diferentes, eles têm o isolamento também pré-zigótico, não chegam nem a cruzar. E os pós-zigóticos? Tem um que você conhece. Quando o jumento cruza com a égua, nasce o burro ou a mula. Ou seja, o cruzamento de espécies que já são diferentes gera um filhote, mas o filhote é infértil. Então, uma das formas do isolamento pós-zigótico acontecer é a infertilidade do híbrido, do filho híbrido, do filho nascido do cruzamento. Às vezes, quando você cruza, o híbrido não chega nem a nascer. É a inviabilidade do híbrido. Você cruzou as duas espécies diferentes. E aí,
o híbrido entre eles, a mistura entre eles, não chega nem a nascer. E por último, a inviabilidade do embrião. É o que se acredita que ocorra entre humanos e chimpanzé. Não existe nenhum teste comprovado com isso ainda, mas se acredita que haja uma incompatibilidade entre o gameta humano e do chimpanzé. Então, no cruzamento entre eles, a junção dos gametas, o embrião não conseguiria nem ser formado. Beleza? Na especiação alopátrica, ocorre o isolamento geográfico que gera novas espécies. Na especiação simpátrica, está todo mundo junto, mas o isolamento reprodutivo, pré-zigótico ou pós-zigótico, acaba separando a reprodução dos seres e, com isso, novas espécies acabam surgindo. Beleza? Essa foi a especiação para vocês aí. Quem precisar do print, é o momento agora. Um abraço, galera. Rangel se despedindo. Saúde sempre. Valeu!